Vamos ouvir a experiência do Nilson Mourão, que foi deputado, é professor universitário, deputado estadual, deputado federal, hoje suplente de senador pelo Estado do Acre, pelo Partido dos Trabalhadores, e secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos do Estado do Acre. Gente, bom dia para todos, bom dia para todas. Para mim também é uma grande alegria de poder reencontrá-los, estarmos juntos aqui, dividindo nossas preocupações, nossas ideias, nossos anseios, nossos compromissos, convivendo. Eu queria fazer um pedido, Sérgio. Se a gente podia cantar uma música. Vamos cantar uma música? Uma música que fale de mundo novo, de Johnson. Um cantor, uma cantora, com todo mundo. Vamos lá? A música chama Semente do Amanhã, não é? Então. Ontem o menino que brincava me falou que hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. De novo, fé na vida, vai! Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Mais forte! Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Vamos ver o que será. De novo pra fé. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Deixa a luz do sol entrar no céu do seu olhar. Vamos, vamos lá. Fazer o que será. Obrigado, Johnson, nosso cantor, nosso animador. A minha visão, o Sérgio já me apresentou brevemente, né? Queria esclarecer para todos, não sou mais deputado federal, eu não disputei eleições por razões de saúde e outros problemas também. E sou suplente de senador, mas como diz um colega meu lá do Acre, suplente não compra o paletó. Suplente é suplente e acabou. Né? E atualmente eu sou, na verdade, professor da Universidade Federal do Acre e fui convidado pelo governador do Acre para ser secretário de Direitos Humanos. Esse é o meu trabalho, essa é a minha função, mas o meu compromisso na vida política, ela permanece sempre firme, na medida do possível. Eu também entendo que esses momentos que nós passamos juntos aqui, ele tem sempre dois aspectos. Um aspecto de compartilhamento, compartilhar ideias. Nós estamos fazendo um trabalho aqui, de certo modo, intelectual, compartilhando ideias, compartilhando ideais, visões, e ao mesmo tempo compartilhando vida. Esse é o segundo aspecto, que não passa necessariamente por esse momento, onde alguém está falando, outros estão escutando, por um debate mais intelectualizado. Passa pelo almoço, pelas conversas pessoais, pelos encontros, e isso é o que vale.
E muito provavelmente é isso que fica. É a nossa convivência aqui, enquanto irmãos, amigos, companheiros e, sobretudo, como membros de uma mesma família. É nesse espírito que eu venho aqui e com esse espírito que eu quero compartilhar com vocês algumas ideias sobre isso. De certo modo, nós estamos vendo algumas visões sobre a mesma realidade. O compromisso político, a vida política. Nós ouvimos uma bela conferência de nossa querida Chiara, belíssima, muito bem, extraordinariamente traduzida pela Maria do Carmo, em cima uma tradutora em cima das palavras da Chiara, e em seguida a bela conferência, compartilhamento do Juan. Nós estamos circulando, vendo o mesmo problema, a mesma realidade, abordando por âmbitos diferentes. E é o que eu vou fazer. Porque esse é um pouco o nosso desejo. Responder um pouco essa pergunta da nossa participação na vida política, dos nossos compromissos e o que nós temos a dizer. E nós que estamos aqui, também não estamos começando hoje. Nós já viemos de longe. Já trabalhamos, já temos uma prática, já temos uma ação realizada, né? E dessa ação surgem muitas perguntas, muitas indagações, correções de rumos, dúvidas, angústias. Vale a pena mesmo nós continuarmos esse trabalho? Porque quando alguns expõem, né? Quando nós expomos, quando nós falamos, a gente fala com tanto entusiasmo, né? De tudo isso, e às vezes a realidade ela é muito, quando a gente vai realmente para a realidade, aí ela é muito, eu não diria cruel, mas ela é muito dolorosa. É muito dolorosa, e ela enseja um conjunto de perguntas. Se a gente não está de fato compartilhando ou desenvolvendo uma ação até certo ponto romântica ou inocente ou ingênua para uma realidade tão dramática que é a vida política e nós com esses ideais, né? Então essas perguntas todas, às vezes a gente conclui que por conta disso a gente deve aprofundar a nossa ação e portanto renova ainda mais, mas para outros também causa desânimo, né? Causa desânimo, causa perplexidade na sua continuidade. É isso que eu vou fazer. Eu tenho o que eu vou relatar, o que eu vou compartilhar com vocês, é a minha vida, a minha experiência, o meu trabalho de 20 anos de mandato parlamentar e de uma vida dedicada à luta política, partindo sempre de uma concepção de fé, né? Uma concepção, um engajamento político, mas que tem como base a fé cristã, né? Eu vou fazer chegar nas mãos de vocês uma pastinha dessa aqui, peço aqui seja distribuída. Nessa pastinha vocês vão encontrar, que eu sugiro, vocês vão encontrar esse folder que é os serviços que a Secretaria de Direitos Humanos do Acre presta à população, né? Que vocês encontrarão a resenha deles. E, enfim, só para informação, se eventualmente inspirar algum trabalho semelhante em algum lugar, está compartilhado, vocês irão encontrar um belo artigo escrito pelo professor e senador do Distrito Federal, Cristóvão Buarque, publicado nos jornais, mas eu retirei essa publicação do jornal do Acre, publicou e eu li, achei um artigo extremamente interessante. Cristóvão é muito brilhante quando escreve, quando fala, e tem uma capacidade grande de articulação do pensamento sobre a Rio+20. Tem um conjunto de ideias aqui que talvez seja
seja útil a gente ler e se apropriar delas, né? Cristóvão, eu creio que colocou com muito brilhantismo. Vocês encontrarão também um artigo que eu escrevi sobre a imigração dos haitianos e a nossa ação com relação a eles no Acre, né? Todo o trabalho que nós fizemos. E, junto com ele, essa resenha, esse pequeno resumo, que vocês também receberão do que nós vamos conversar agora, que é o que nós vamos projetar nesses slides. Eu pediria, então, a nossa secretária, meu nome dela, Cê? Ana Paula, que nós pudéssemos, então, começar a nossa projeção. Podemos fechar isso. O que vai ser projetado está xerocado na pasta para cada um. A gente podia se concentrar no debate aqui, depois já está por escrito. Cada um pode... Acho que teria que apagar a luz, né? Acabou. Assim se vê o senhor também, tá? Porque dá para enxergar. Tá bem visível? Tá bem visível. Então, um pouco do que a minha experiência, refletindo um pouco sobre ela e compartilhando com outros, ouvindo em tantos outros fóruns, o que é que a gente pode perceber? A política, na verdade, nós estamos diante de uma utopia humana. É uma utopia. Uma utopia que não começa conosco, certamente não irá terminar, vem de longe. Foram muitos aqueles que durante a história sempre discutiram esse problema. Como disse Juan, o que fazer quando você tem o poder na mão? Então isso desde os antigos, os judeus discutiram muito isso quando fizeram a sua monarquia, os gregos fizeram, na Idade Média muito discutiram sobre isso, escreveram belas obras sobre essas questões todas, de que ela é uma grande utopia, o que fazer com as estruturas que têm poder, capacidade de decidir sobre a vida dos outros. Porque esse aqui é o poder. O poder é exatamente isso. Você tem prerrogativas que te permitem fazer o que outros não podem. O prefeito pode dizer que vai fazer essa rua, junto com os vereadores. Ele executa lá. Dificilmente nós poderemos fazer isso. Aqui, dizer quais as ruas que vão ser feitas. Dá ele a prerrogativa de realizar isso. Não é? Bom, mas ela vai sempre envolvido nessa disjunção, nessa contradição, nesse conflito, nesse embate, que é o exercício como serviço à comunidade, esse espírito dito pelos gregos, daquela fórmula deles, que é pelo povo, para o povo, mas muito bem sintetizado, e para nós isso eu acho até mais importante, muito bem sintetizado por Jesus, quando diz claramente que poder é igual a serviço. Aqueles que querem exercer o poder para oprimir os outros são eles. Nós não. Entre nós não é assim. E deixa claro nos evangelhos o que é que deve ser feito com quem exerce o poder. E isso vai sempre conflitado com os interesses partidários, né? Os interesses partidários, quer dizer, como fazer isso? Tendo em vista a coletividade, o bem comum, os outros, mas e o programa do seu partido? De um lado, e de outro lado os interesses corporativos. Os interesses das empresas, os interesses... Nós não somos anjos. E nós não estamos lidando com anjos também. Né? Como lidar com os interesses corporativos? As empresas têm interesses? Têm interesses. As igrejas têm interesses? Têm interesses. Os estudantes, os operários, os camponeses, classe média. É um conjunto de interesses das corporações, os servidores públicos, pressionando legitimamente, colocando a sua pauta na mesa. E é claro que essa pauta vai sendo
vai sendo atendida para alguns setores e para outros não, porque não é possível atender os dois setores ao mesmo tempo sob a mesma realidade, que conflita. Vou dar só um exemplo da atualidade, vou trabalhando com os exemplos da atualidade. O Código Florestal, tão debatido, discutido, essa coisa toda. Se a presidente Dilma veta o que foi feito na Câmara dos Deputados, é claro que ela atende os interesses da maioria do povo brasileiro, ela atende os interesses ambientais das gerações atuais e futuras, mas ela se conflita com os ruralistas, é claro. Os ruralistas constituem uma grande bancada da Câmara dos Deputados e do Senado. Claro. E que apoia ela, em grande parte deles até é uma base de apoio do governo da presidente Dilma. Então ela está conflitando, ela atende os interesses da sociedade, da atual geração, da agenda ambiental, mas ela se conflita com esse setor. Então a política é um pouco isso. Esse é o drama. Esse é o drama. E esse drama é permanente. Podemos passar o segundo slide? No meio desse drama estamos nós. No meio desse drama estamos nós, o MPPU com a sua bandeira, a sua utopia, a sua insistência de construir a unidade. Estamos com essa palavra de ordem, construir a unidade. No meio desse conflito, não tem jeito. Não tem jeito. Nós não estamos levando essa palavra de ordem para seres que estão entre o céu e a terra. Nós estamos levando essa palavra de ordem para isso que nós estamos falando. Corporações, setores, interesses partidários, realidades que são conflitadas. Conflitadas. Pode passar. Já foi dito no passado, eu até pesquisei isso, quem falou essa frase, essa famosa frase, de que o poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente, eu dei uma pesquisada, né? Não é muito claro de fato quem falou. Foi o autor dessa famosa frase, né? O poder necessariamente corrompe, e absoluto corrompe absolutamente, né? A última informação que eu obtive teria sido um lorde irlandês, teria dito isso para a rainha da Inglaterra num determinado momento. Mas isso não importa. O que importa é que ele entende isso, que as pessoas normalmente quando chegam ao poder mudam, e mudam muito. Se corrompem o terceiros, essa coisa toda. E isso não é um processo simples. E às vezes a gente se surpreende com as pessoas. Tem outro que diz, se você quiser conhecer de fato as pessoas, dê poder a elas. Você sabe exatamente quem elas são. Não é? Essa história toda que às vezes nos leva a um certo desânimo e preocupações. Eu estive aprofundando esse problema e comecei a perceber que isso tem relação com uma coisa. É que a história de Caim e Abel pode ser uma história que de fato pode ter ocorrido, pode representar pessoas mesmo, físicas, mas pode representar também símbolos, analogias do bem e do mal, e não soltos. Aqui está o bem, aqui está o mal. Mas são duas realidades que convivem, e que convivem conosco ao mesmo tempo. Eu sou ao mesmo tempo Caim e Abel. Cada um de nós pode ser. Nós já temos um defeito de fábrica. Já vem com um problema na origem. É isso que a teologia tradicional fala de pecado original. Já é um defeito originário. Então a gente já traz um pouco isso na nossa vida pessoal e também na vida política.
E frente a mesma coisa, as parábolas que estão no Evangelho, quando Jesus sempre fala e ensina, do joio do trigo estão juntos, eles não estão separados. Não é que tem um campo só de joio e nem outro campo só de trigo. Quando ele fala, ele sempre diz que estão plantados juntos. E que o segredo não é pegar e tocar fogo. Tocar fogo no campo. Porque se tocar fogo no campo, queima o joio, mas também queima o trigo. O segredo é saber cultivar direitinho e separar, né? Fazer a separação. E essa é a sabedoria. E isso deve estar presente na nossa vida e também na vida política. A gente tende a, vendo essa realidade conviver concomitantemente, e a nossa tendência um pouco é essa, é dizer, não, isso aqui não. Isso aqui é uma coisa que nós não temos que meter muito a mão, porque a gente se torna impuro com tudo isso, né? Se a gente for aprofundar, a gente vai ver que Jesus é muito mais completo do que a gente pensa. A respeito de nós mesmos e da vida da gente. Né? Às vezes as coisas estão juntas ali. E em nós, em dimensões diferenciadas ao mesmo tempo. Né? Então, eu estou dizendo isso para dizer para vocês que depois de algum tempo na vida política, eu estou cada vez mais animado de continuar nessa militância, mas ao mesmo tempo eu coloquei meus pés no chão. Coloquei meus pés no chão. Não tenho mais ilusões de um tipo de política completamente pura. Não existe. E se a gente alimentar essa ilusão, a gente vai afastando. E eu estou mais contente, mais sereno e mais realista quando eu consigo perceber e fazer o meu trabalho, sabendo que as coisas vão juntas mesmo, e a gente vai ter que ir separando. Rezando de manhã, de tarde, de noite, pedir a Deus para dar sabedoria, para a gente saber separar do joio do trigo. Por favor, o próximo. O problema todo que o Juan falou também é que a nossa sociedade hoje, depois da Revolução Francesa, com a Revolução Francesa foi um grande avanço, só a eleição. Só acabar com a monarquia, as pessoas votarem, exercer o direito de voto, foi uma revolução estupenda, extraordinária. Né? As pessoas passaram a poder decidir de quem vai governar. Né? Foi uma coisa extraordinária. Mas ela se transformou a partir dos anos subsequentes, dos tempos subsequentes, e mais notadamente agora, nos últimos anos, no mundo inteiro, Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, na América do Sul, um pouco daquilo que o Juan falava, na delegação, a gente pega, vota e encerra. Né? Se transformou no exercício do voto, pronto, e da delegação de poder a terceiros. Como a delegação de poder a terceiros, que é isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos, é isso que a maioria da população efetivamente faz. Na medida em que a delegação de poder a terceiros e a visibilidade patente, clara, desse lado obscuro da política, desse Caim da política, desse joio da política que está presente, a tendência das pessoas é ao ceticismo. É o ceticismo. Fica um mal-estar grande com relação a isso, e um ceticismo muito grande. O exemplo atual é o do Cachoeira, né? As cachoeiras estão aí. Cachoeira e o senador Demóstenes, convivi com ele muito, no Senado. Passei 12 anos em Brasília. Conheço aquela turma toda. Cachoeira parecia um consagrado, um homem consagrado, uma virgem consagrada. A revista Veja transformou o senador Demóstenes no ícone da pureza e do homem íntegro. É isso aí. Nós estamos vendo. Então, quando a população vê isso, quando as pessoas veem que é isso que de fato acontece, e isso vai acontecendo subsequentemente, né, a partir daí, esse último fato que nós todos estamos acompanhando, mas esse é o último.
Ele não para. E é em todo canto. Né? Em todo canto. Então as pessoas ficam um pouco com aquele mal-estar e dá aquele desânimo grande, né? Não é simples, não é fácil. Tudo isso. Eu vejo que muitas vezes eu faço meu trabalho e às vezes boto também meu tênis e minha bermuda e vou caminhar lá num parquezinho. Mas sempre encontro pessoas que quando eu vou passando dizem: Esporão, safado, ladrão. Não é brincadeira não. Faz parte dessa turma que foi político e tudo. Eu vi uma vez que um cara me chamou de safado e ladrão. Veio aqui na minha boca e disse: Pedro, safado é sua mãe. Mas não falei, sério. Não falei por um duplo erro que eu ia cometer. Primeiro, ofender a mãe dele. Não tinha nada a ver com isso. Né? Em segundo lugar, entrar no nível que ele estava colocando. Agora, que aquilo deixa a gente constrangido, e abatido, claro que deixa. Deixa, eu estou com 60 anos, mas estou calejado, mas essas coisas não são fáceis. Sérgio foi prefeito. E amanhã, hoje à tarde, nós vamos ouvir uma prefeita. Não é brincadeira não. Esse mal-estar todo, e a gente é colocado todo no bolo. A gente quer estar no lado da semente que é o trigo, e o povo vê a gente no meio do joio, né? E como está tudo no bolo, então a gente entra também. E de certo modo, vocês também entram, porque vocês vão fazer todo um trabalho com as pessoas para mostrar o lado positivo da política, e o incentivo é isso, né? Ao lado positivo. Vamos para frente? Bom, quando a gente está nessa ação, existem os espaços concretos do Poder Executivo, né? As pessoas confundem muito os papéis, confundem as ações, né? A minha vida inteira foi no Poder Legislativo, né? O Poder Executivo é o espaço das ações concretas. Vamos ouvir um prefeito hoje à tarde, ótimo. Sempre limitadas também. Sempre limitadas, mas é o espaço onde quem exerce essa ação, essa função, pode fazer coisas mais concretas na vida das pessoas, né? Chega mais perto, né? Tudo o que o Juan relatou de redução de pobreza, né, no Brasil se deve a claramente políticas públicas introduzidas muito fortemente pelo governo do presidente Lula. Fernando Henrique iniciou, claro, políticas sociais, muito timidamente e de modo desordenado. Desordenado. O presidente Lula pegou essa política, o espírito dela, e ordenou e organizou. É evidente que resultou na redução da pobreza mesmo no Brasil, né? Onde as pessoas podem ter um patamar mais elevado de vida. E o Poder Legislativo é mais o espaço do debate político, né? Do debate ideológico, né? É o espaço do debate ideológico. Então, eu estou apenas dando essas informações, já é evidente para todos, no sentido de a gente ter um pouco de clareza nisso, né? Não, às vezes as pessoas têm expectativas diante do parlamento que ele não tem como dar aquela resposta concreta ali, né? Relativamente aos parlamentares. Os parlamentares estão para parlamentar, como diz os bons italianos, parlare, né? Parlare. É para isso. Parlamentar, estão lá para isso. Falar. É tanto que vocês acompanham as reuniões, né? E as reuniões às vezes reduzem nada. Os caras só fazem conversar e não sai nada. As reuniões parte de uma semana todo dia, é isso mesmo. Foi aprovado agora um projeto de lei muito importante, que
combate à escravidão hoje no Brasil. Quem tem terra e que for constatado trabalho escravo, a terra vai ser confiscada pelo governo para a reforma agrária, e se for na zona urbana, a propriedade é tomada pelo governo e leiloada. Na zona urbana. Excelente projeto de lei na Câmara, vai para o Senado. Mas isso está lá, gente, há mais de 15 anos. Eu passei 12. Chegando lá, ele já estava lá. Chegando lá, ele já estava lá. Então, estou dando esse exemplo, porque isso é o estilo do parlamento. Não é só no Brasil, não, é em qualquer canto do mundo. O parlamento tem essa característica. Ele elabora, ele fala, mas é o espaço prioritário do debate ideológico. E às vezes a gente alimenta ilusões sobre isso. O espaço das ações concretas, de criar construção de políticas públicas, de decisões reais, onde aplicar os recursos, é o poder executivo. Isso tudo, pode passar o próximo slide, isso tudo nós temos que ver hoje, no momento que nós estamos atravessando dessa era da mídia. A era da mídia, comunicação. Isso torna a vida dos políticos uma disputa de vaidades. Não é só os políticos. Muita coisa. Muita coisa. Disputa, mas na política tem a famosa fogueira. Fogueira das vaidades, das pessoas aparecerem, e às vezes comprometendo muitas vezes o ético e o objetivo real, por puro aparecimento das pessoas. Desvio de conduta e corrupção, essa palavra conjuração aqui não tem nada a ver. Mandei a menina cortar umas 3 vezes, mas ela acabou não cortando. Corrupção, conflito entre o ideal e o real, sempre caminharão juntos, persistência e tolerância. Então, nós vivemos nesse momento, a mídia. A mídia deforma tudo. Deforma tudo. Os 15 minutos de fama que todo mundo quer é um problema. Os 3 minutos de fama. E os políticos artificiais que são construídos em cima disso. Vocês têm um exemplo muito perto aqui da maioria das pessoas que estão aqui, que são de São Paulo, né? Quantas vezes as pessoas elegem pessoas que têm absolutamente nenhuma aptidão para aquilo? Eu vou dar um rápido exemplo que eu vi essa semana na televisão. Chegando em casa à noite, eu costumo passar na televisão, lá no controle. Vou passando, até que encontro algum filme, alguma coisa que dá para ver, para poder dar sono e dormir. Eu topei na história da última campanha presidencial nos Estados Unidos, destacando a figura da candidata a vice-presidente na chapa com o senador McCain, que era a dona Sarah Palin. E o cara constrói a figura dela. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de ver esse documentário, é uma espécie de documentário, uma coisa impressionante. O documentário mostra uma mulher completamente despreparada, literalmente burra, sem a menor noção do que está fazendo, onde está, qual é o papel que ela está exercendo. Mas ela foi preparada. E o impressionante é que os condutores do documentário vão mostrando, preparando ela, que quanto mais bobagem ela dizia, mais a população norte-americana aplaudia ela. É uma coisa incrível. Ela foi preparada para o debate, aí o cara já viu que não tinha mais o que fazer com ela. O mentor dela. Ela viu que não tinha mais o que fazer com ela, não tinha mais jeito, porque ela não tinha ponto. Simplesmente porque ela não sabia de nada. Literalmente. Aí ele preparou com ela, ele não aguentou mais disso. Tu faz o seguinte, tu vai
O que te perguntar, o que vier na tua cabeça, tu responde. Pode não ter absolutamente nexo de absolutamente nada, coisa por coisa. Aí aparece ela, sério, no debate, um debate real, com imagens reais. O cara fazia umas perguntas, o que ela respondia não tinha absolutamente nada a ver com nada. Nada a ver com nada. Mas ela respondia. Respondia, enchia linguiça e tal, e fazia aquela coisa toda. Aí depois ele mostra os comentários dos grandes comentaristas de televisão. Aí apareciam os comentários reais, porque os caras tinham as imagens, depois do debate. Aí dizia, bom, a única novidade mesmo da política norte-americana no presente momento é a dona Sarah Palin, porque ela fala de um jeito que todo mundo entende, essa coisa toda. E aí um outro comentarista dizia o seguinte, só tem um pequeno problema, eu não consigo entender o que ela diz, única coisa por coisa. Candidata a vice-presidente do país mais poderoso do mundo. Então, esse momento que nós estamos vivendo com essa influência toda, de internet, de tudo isso, isso deforma a vida política, deforma, concretamente. As pessoas que estão aptas para isso não são necessariamente os mais habilidosos, os mais capazes, os mais competentes, não são. São aqueles que têm o melhor desempenho de mídia. Você lembrou um, sem nenhum preconceito pelo fato dele ser cearense, ou ser analfabeto, não tem nenhum problema isso. Não sou nordestino, Né? não tem problema. Não tem nenhum problema com relação ao Tiririca, com relação a isso. E nem tampouco dele participar da comissão de educação, não tem problema. Quem é analfabeto pode ir para a comissão de educação dizer na comissão o que vive uma pessoa com essa situação. Pode colaborar, pode contribuir. O problema é que ele não liga nada com nada, esse é que é o problema, só tem besteira. Tem besteira, como aquele figurinista daqui de São Paulo, que morava no mesmo prédio que eu, lá em Brasília, não o fato dele ser o que era, mas porque ele não dizia nada, velho. Ele não tinha nada a contribuir com aquilo, né? Com aquilo que ele foi. E isso deforma. Aí nós estamos distante de algum ideal que a gente tem, né, do nosso movimento, que é a vida de simplicidade, de verdade, né, as coisas serem sinceras, verdadeiras, né? E essa fogueira. As pessoas são capazes de qualquer coisa para aparecer na televisão. Para fazer alguma coisa que apareça no YouTube, na internet, e as bobagens as mais impressionantes que meus filhos me mostram lá em casa, circula o mundo inteiro. Eles me mostram, eu sinceramente não estou entendendo do que se trata. Fazendo sucesso. Cada uma que impressiona. Agora, do que eu aprendi disso tudo é que nós precisamos ter uma virtude que é a virtude da persistência no nosso trabalho no meio disso tudo. Sermos persistentes, termos a devida tolerância para esses problemas todos, né? Pode passar o próximo slide. Uma coisa muito positiva, que é a forma como eu vejo, a forma como eu vejo a contribuição do nosso movimento, do MPPU, e ao mesmo tempo um exemplo, né, daquilo que a gente pode dizer, olha, isso aqui é uma coisa boa. Coisa boa que os políticos brasileiros construíram, né? Se nós participamos, ou alguém de nós participou, ótimo, se não participou, a gente pode lembrar como uma coisa positiva, que outros também fazem isso, lutam por as ideias que nós temos, né? A Comissão Memória e Verdade, um exemplo de ação de unidade. O que é que a presidente Dilma fez? Fez uma coisa muito bonita, muito interessante. Ela quer resgatar a memória de 64. Resgatar essa memória. Não para fazer revanchismo, a comissão não pode condenar ninguém, não pode reabrir processos, não pode abrir processos novos, não pode abrir processos novos. Tem lá uma informação dizendo que fulano de tal era isso.
Então, como ele não foi processado, a comissão vai abrir processo contra ele agora. Não pode. Não pode reabrir processos. Essa comissão quer apenas resgatar a memória da história brasileira desse período. Nós temos o direito de saber o que aconteceu. Então, o que é que ela fez? Ela colocou no mesmo banco, de acordo com isso, pessoas que não têm muito a ver eles entre si. Todos os presidentes desse período, vivos. Colocou o Collor, com o Fernando Henrique, com o Sarney, com o Lula. Todos juntos. Visões políticas completamente distintas, histórias de vida. Um foi impeachmentado, o outro veio da ditadura. O Fernando Henrique foi depois da ditadura, mas tem uma visão do Brasil muito diferente do Lula. E todos juntos. Decidindo que o Brasil tem que tomar conhecimento dessa sua história. Exemplo bonito. Sem rancor, sem ódio, sem revanches. É assim que eu entendo, que é um bom exemplo. Pode passar. Um outro bom exemplo, lei de acesso a informações. Está em vigor a lei que foi aprovada, com dificuldades, mas foi, com a participação de muitos políticos, de vários partidos, de acesso a informações. Todos os poderes terão que botar tudo na tela. Tudo no que diz respeito à questão financeira. Já está em vigor, viu? Prefeituras, Tribunal de Justiça, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Poder Legislativo, tudo. Câmara de Vereadores, tudo tem que colocar. Temos tanto, gastamos tanto disso, tanto disso, tanto disso, tanto disso. Pronto. Está em vigor. Todos os governos se prepararam para disponibilizar, está disponibilizado. Qualquer cidadão pode ter acesso a isso. Isso é um exemplo bom de ações que podem ser feitas no âmbito da política, que envolve todos. Que muitos poderão estar de acordo, uma maioria boa está de acordo com isso. Né? E que nós devemos, eu entendo, estar junto. Ter iniciativas para ter o controle social dessas ações. Hoje, qualquer governo, nós do Acre estamos preparados. Somos, inclusive, devemos colocar na tela todos os salários. Se qualquer cidadão mandar um e-mail ou um ofício para a Secretaria de Direitos Humanos do Acre, quero saber quem trabalha aqui e quanto ganha. Está tudo na tela. Tu vale esse link assim, tal, tudo. Nome, salário, CAC exerce, tudo. Tem que estar tudo disponibilizado. Isso não é um avanço? Passo grande. Agora, de posse dessas informações, a gente pode fazer um trabalho. De posse dessas informações, a gente pode fazer um trabalho daquilo que o Juan colocou e que eu recoloquei por outro ângulo. Que é, a gente não deve só votar para exercer a cidadania. A gente tem que ter outras atuações para ter esse controle do poder do Estado. Por fim, o nosso movimento, eu vejo que ele pode ser muito exitoso, e ter muito chão para andar nas nossas expectativas, nossas utopias, sempre com o pé no chão, mas com esperança. Se a gente concentrar as nossas ações, a gente tem que concentrar ações, atividades, nos grandes eixos que edificam e unificam. Grandes eixos. Se a gente fugir desses grandes eixos, a gente entra numa seara de muita disputa, que divide mais do que une. Divide mais do que une. Então, eu elenquei alguns eixos que eu acho que eles podem ser, né, dependendo de cada região, de cada estado, né, tem mais sensibilidade a um ao outro, pegar aqui, e aqui a gente pode andar. Por favor.
O eixo é esse, combate à pobreza. Combate à pobreza e inclusão social. Esse é um eixo que nós não podemos abrir mão dele, é a dignidade dos seres humanos, é evangelho, é história do movimento, e nós temos trabalho para mostrar. Temos trabalho para mostrar em várias áreas, mas o mais edificante deles, que é o nosso trabalho da economia de comunhão. Nosso trabalho de economia de comunhão, a gente pode ampliar isso, incentivando outros empresários no Brasil inteiro. Isso é política pura. Se a gente consegue não só trabalhar com políticos, fazer nossas reuniões, Sérgio, com políticos identificados, né, parlamentares, prefeitos, né, se a gente consegue sensibilizar um prefeito, e o prefeito, com a coisa dele, ou um vereador, um parlamentar, incentivar que outros empresários coloquem a economia de comunhão, sua empresa participe disso, fazer reunião com alguns deles para explicar o que é isso, alguns deles aderindo a essa proposta, é isso que eu acredito que é um caminho fecundo da nossa ação. Centrar aqui, nessas experiências, né? Porque nós temos essa e poderemos ter outras, que poderão ser feitas de outra forma. Por favor. Combate à corrupção é outra. Esse é mais polêmico, dá mais trabalho, conflita mais, mas une muita gente. O pessoal não ficar só reclamando assim, com ceticismo e tudo, a gente tem que puxar uma bandeira. Vamos puxar uma bandeira de mais. Se não quiser pegar essa palavra pela negativa, como corrupção, pode pegar pela positiva, né? Transparência. O contrário da corrupção é a transparência. Então a gente pode pegar um trabalho pela transparência. Lei de acesso a informações, vamos colocar tudo em prato limpo. Aí a gente tem estrada para andar. Por favor. Cidadania, participação e controle social, isso é um assunto bom também, pegando pela lei de acesso a informações e outros. A gente tem que encontrar esses caminhos de participação política, né? As pessoas, senão a gente fica muito solto. Os nossos ideais nós vamos insistindo muito em situações que às vezes poderão nos cansar. Eu imagino, por exemplo, Sérgio, a ação que você realiza junto com a doutora Célia, junto com a Maria do Carmo, o Júlio e tantos outros em Brasília. Isso é esses nossos irmãos vão merecer um diploma. O movimento tem que dar a eles um diploma de honra ao mérito. Porque é um trabalho conseguir colocar 10 parlamentares, 5 parlamentares numa reunião. Bater, e é o seguinte, cada reunião tem que ter um convite. Não adianta ficar marcando, a próxima reunião vai tal dia em tal lugar, isso é inútil. Eles têm que ficar 2 dias lá andando dentro da Câmara, dentro do Senado, chamando um a um. Aproveita para conversar, essa coisa toda. É um apostolado, como se falava antigamente. São verdadeiros apóstolos. Então, não é todo mundo que tem tem essa paciência e essa virtude de ficar peregrinando ali. Entende? Então, se você não tem, se encaixa no outro. Se encaixa no outro para conversar, para fazer outros tipos de atividade. Tem mais algum slide? E a agenda ambiental. A agenda ambiental é o último, que hoje é uma agenda também que unifica muito. Então a ideia, eu apenas dei exemplos, né? Eu acho que é muito mais amplo, mas as realidades são distintas. O Brasil é o mundo, é um país imenso, com muitas realidades diferentes. Uma coisa é São Paulo, outra coisa é Nordeste, outra coisa é o Norte. E cada um sabe um pouco por onde andar, né? Mas a ideia é essa aqui, né, que eu já falei. A gente concentrar os nossos esforços numa agenda que unifica, que junta, que a gente tem condições de ter mais êxito, pegando pela positiva e juntando as pessoas em torno disso. A gente pode juntar jovens, estudantes
e mais diferentes setores, a gente se realiza mais humanamente, vê mais frutos do trabalho, a gente fica mais positivado, mais entusiasmado, mais esperançoso, contra o lado mais complexo e desvirtuado da vida política. Né? Da vida política. Eu creio que a gente tem que ter essa noção da complexidade dela. O Juan falou um pouco em outros termos sobre essa mesma coisa. Ele disse: política diz respeito à questão do poder está aqui e a sociedade está aqui. Política diz respeito como é que a gente faz esse link aqui, um com o outro. Um com o outro. Portanto, não é um processo simples. Diz respeito a poder. E quem tem poder é sempre muito complicado. Não é uma coisa tão simples. E nós, então, com o nosso trabalho, um trabalho que para finalizar, eu diria, quem está nessa batalha, a gente não precisa ficar angustiado. Eu já fiquei durante muito tempo, porque eu queria ver resultados mais rápidos. Eu lutava assim como quem... Rapaz, esse negócio, o tempo está passando, eu já estou ficando velho e o negócio não continua. Aí eu fui chegando no momento, eu não vou mais me angustiar com isso não. Nós temos que cumprir a nossa tarefa, não tem data para terminar. Tem data para terminar. Quando eu tirei da minha cabeça que não tem mais data para terminar, teve gente que começou antes de mim. E vai ter gente depois de nós. Teve gente antes de nós, vai ter gente depois de nós. Então, esse é o nosso momento. Nós estamos cumprindo a nossa missão. Pronto. Às vezes, coisas que a gente leva anos e nem vê, outros verão. Outros verão. Ou a gente leva anos para poder ver o resultado de um. Eu dei um exemplo aqui. Eu levei 12 anos, junto com outros colegas, lutando pela aprovação dessa lei de combate à escravidão no Brasil atual. Cheguei a ver depois que passei o meu mandato, vendo na televisão em casa. 14 anos depois. Mas vi. Né? E assim tantas outras coisas que a gente faz. A gente tem que entrar nesse espírito de que vamos fazendo, as coisas vão dando certo, ou de não vão dando a gente vai corrigindo, mas sem ficar com aquela angústia como se a gente tivesse prazo. Isso não tem prazo. Não tem prazo. Era isso que eu queria compartilhar. Estou aqui aberto para responder qualquer indagação, perguntas e aprofundamentos e ouvir outras visões também. Muito obrigado. Da mesma forma que agradecemos ao Juan, agradecemos ao Nilson, né? Se vê que tem uma correlação perfeita entre as duas coisas, né? Os problemas, né? A provocação da fraternidade e esse resumo, né? Que o Nilson fez de toda essa sua experiência, aonde encontra-se, né? Esses caminhos para a realização e a concretização da fraternidade. Então a gente agradece, Nilson, muitíssimo. Bom almoço, obrigado, Nilson. Obrigado, Juan.